Fala reinante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai modelar a história de Moisés. Eu vou te contar tudo que é mais importante sobre a história dele e antes da gente começar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa um like também que isso me ajuda muito. Você já parou para pensar por que Deus chamou Moisés para viver uma história tão incrível ao invés de chamar outra pessoa? Eu aposto que você tem o desejo de viver uma história muito parecida com a dele, cheia de coisas surpreendentes, vitórias, milagres, presença de Deus e exemplo para passar para a próxima geração. Infelizmente, não é o que a gente vê entre os cristãos de hoje. Geralmente passamos por tantas dificuldades como qualquer outra pessoa comum passa e nada surpreendente acontece. De fato, todo cristão, assim como Moisés, passa por dificuldades. A diferença é que as dificuldades que passamos geralmente revelam a distância entre nós e o Criador. Ao acompanhar esse vídeo aqui até o final, você vai entender por que Moisés foi escolhido e por que muitas vezes Deus não nos escolhe para grandes vitórias como as que ele viveu. Além disso, você também vai aprender algumas lições mais valiosas que podemos tirar da história de Moisés e aplicar na nossa trajetória de vida para se parecer ao máximo com esse profeta que aliás é bem parecido com Jesus. A história de Moisés é dividida em 3 partes. Eu vou te mostrar a primeira parte aqui, que é o início, que costuma ser sempre muito difícil. A história de Moisés nos ensina que ele era o irmão mais novo de uma família de 3 filhos. Esse profeta foi perseguido imediatamente após seu nascimento. O povo israelita era escravo do povo egípcio, porém Israel estava crescendo tanto que os egípcios ficaram com medo de uma futura rebelião. Dessa forma, Faraó decretou a morte de todas as crianças que nascessem do povo de Israel para evitar seu crescimento. Entre essas crianças está Moisés, que foi escondido em um cesto e colocado no rio para que ninguém o matasse, já que seus pais não conseguiam escondê-lo mais. A filha do próprio Faraó encontrou Moisés no cesto e, movida de compaixão, decidiu criá-lo. Nesse momento aparece Miriam, que é a irmã mais velha de Moisés, e aparece para a filha do faraó oferecendo ajuda para procurar uma escrava israelita para cuidar do menino. Nisso ela chamou a própria mãe do menino para criá-lo. Durante um período de 40 anos, Moisés viveu no palácio de Faraó. Durante esse tempo, ele foi treinado para ser príncipe e estudou toda a ciência dos egípcios. Nessa época, a Bíblia diz em Atos 7:23 que veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um deles, Moisés o mata e o esconde na areia. Em outro dia, ao ver que 2 israelitas estavam brigando, Moisés tenta separá-los, só que eles responderam assim: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Está escrito em Êxodo 2:14. Ao saber que seu crime foi descoberto, Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto, porque ele sabia que Faraó iria matá-lo pelo que fez. Lá ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e teve 2 filhos, Eliezer e Gerson. Apesar de todo o estudo que teve no Egito, ele começou a trabalhar como um simples pastor de ovelhas de Jetro. A segunda parte da história de Moisés é um chamado de Deus para uma vida nova para ele. Está escrito em Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Moisés fez 80 anos, ele foi chamado por Deus para voltar ao Egito e tirar o povo de Israel da escravidão de Faraó e levá-los para Canaã. Como Moisés sabia que o povo de Israel era um povo difícil de lidar, ele alega que não acreditariam que Deus o havia chamado para libertá-los da escravidão. Nisso, Deus concede poder a Moisés para fazer milagres e sinais. Além disso, ele faz com que Arão, que é seu irmão mais velho, o ajude nessa missão. Diante disso tudo, quando Moisés aparece na frente de Faraó, ele executa os sinais na presença dele para provar assim que Deus o havia enviado. Apesar de tantas provas do poder de Deus, o rei do Egito não permitiu a saída dos filhos de Israel e, para piorar, ele tornou o trabalho mais difícil. Por causa dessa situação, os israelitas ficaram enfurecidos com Moisés porque, ao invés de liberdade, ele de certa forma trouxe mais dificuldade. Na medida em que as dificuldades apareciam, o poder de Deus também se manifestava,
Como Faraó não libertou o povo de Israel, Deus mandou 10 pragas, uma de cada vez, sobre a terra do Egito para manifestar seu poder. As 10 pragas foram as seguintes. A primeira foi água que se transformava em sangue, a segunda foram rãs, a terceira piolhos, a quarta moscas, a quinta morte de animais, a sexta tumores nos egípcios, a sétima chuva de pedras, a oitava escuridão, a nona gafanhoto e a última morte dos primogênitos. A 10ª praga era a que consistia em morte de todos os primogênitos dos egípcios, fazendo com que eles morressem e assim um país inteiro ficasse de luto. Ao ver que seu herdeiro é morto pela 10ª praga, Faraó finalmente autorizou a saída dos israelitas, mas Faraó só cedeu isso depois de 10 pragas. Houve muita destruição até que finalmente ele liberou o povo de Deus. Depois disso, o povo de Israel é guiado por Moisés para acampar no deserto. Enquanto isso, o coração de Faraó se endurece novamente e ele decide ir atrás dos israelitas de novo com todo o seu exército. Ao perceber que estava sendo perseguido, o povo de Israel começou a fugir e murmurar contra Moisés, porque eles acreditavam que iam morrer. Moisés clama a Deus e ele mais uma vez demonstra seu poder, pedindo que Moisés estenda seu cajado nas águas do mar que estavam diante dele e do povo. Ao fazer isso, Deus divide as águas em 2 partes, liberando um caminho para todo o povo de Israel. Quando o povo entra nas águas, os egípcios decidem entrar também. Após isso, todo o povo sai das águas e Deus pede para Moisés estender novamente o cajado. Quando ele faz isso, as águas se fecham de novo, matando todos os egípcios e dando uma grande vitória ao povo de Israel. Dessa forma, o nome de Deus se tornou conhecido e temido por todos. A terceira e última parte da história de Moisés é quando ele vai pastorear no deserto. Tem uma frase de John Wesley que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Apesar dos israelitas terem saído do Egito, aparentemente o Egito ainda estava dentro deles. Eles ainda tinham resquícios da velha vida. Isso levava a murmurar e lembrar-se do Egito como se fosse um bom lugar e a caminhada para Canaã como se fosse um ruim lugar. Ao chegar no Monte Sinai, o mesmo monte que Deus chamou Moisés para libertar seu povo, Moisés tem um encontro com Deus, ele lhe dá as leis e os mandamentos para o povo de Israel lhe obedecer da forma que ele quer. Como pastor do povo de Deus, ele tinha essa missão de deixar o povo ciente da sua vontade. Por conta da teimosia do povo de Israel, rapidamente esse povo se desviou da vontade de Deus, que está descrito no capítulo 32 de Êxodo. Enquanto Moisés se demorava no Monte Sinai, onde ninguém podia subir, o povo decide criar um bezerro de ouro para adorá-lo. Isso parece tão absurdo, mas a gente não pode se esquecer que eles não fizeram nada mais do que imitar a nação do qual eles saíram e as nações que existiam ao redor deles. Ao ver a teimosia de Israel, Deus diz que vai destruir o povo e recomeçar apenas com Moisés. Apesar de Moisés já estar cansado da teimosia e das murmurações dos israelitas, ele intercede por eles, pedindo que Deus não os destrua. Após Deus transmitir toda a sua vontade por meio de Moisés, o povo finalmente chega a tão sonhada Canaã. Moisés enviou 12 espias para aquela terra a fim de ver como é maravilhosa e trazer informações para facilitar a invasão do exército israelita. O problema é que desses 12, 10 espias trazem um relatório negativo para o povo. Então eles diziam que não tinham a chance de destruir os gigantes que moravam ali e que o exército cananeu eram muito mais poderosos. Eles fazem isso ao ponto de desanimar todo o povo e ao ponto deles sentirem vontade de voltar ao Egito. Perceba que mesmo aquele povo sendo tão teimoso, Deus iria assim mesmo permitir que eles possuíssem aquela terra. Bastava que eles tivessem fé e que tudo daria certo. Por conta disso, aquela geração de israelitas não pôde entrar na terra prometida a não ser Josué e Calebe, pois eles foram os únicos que creram. Nem o próprio Moisés pôde entrar porque desobedeceu à voz de Deus, que está escrito em Números capítulo 20. Deus ordenou a ele que ele falasse com a rocha para que ela jorrasse água para matar a sede dos israelitas e ao invés disso ele bateu na rocha 2 vezes. Essa desobediência para Deus é o suficiente para impedir Moisés que recebesse a bênção de morar naquela terra, mesmo que por pouco tempo. Eles ficaram por anos, cerca de 38 anos,
andando em círculos, até que naquela geração morresse para a próxima possuir a terra prometida. Quando a geração rebelde desapareceu, Moisés, que agora estava bem velho, fez questão de preparar o povo para entrar na terra prometida. No livro de Deuteronômio, Moisés repete toda a lei para o povo para deixá-los cientes da vontade de Deus e da aliança que este fez com eles. Moisés faz questão de lembrar ao povo que a obediência à vontade de Deus atrai suas bênçãos, porque a desobediência atrai seu castigo e sua ira. Moisés terminou sua vida colocando Josué em seu lugar para liderar o povo de Israel até Canaã. Infelizmente, nem Moisés pôde desfrutar daquela terra. Deus apenas permitiu que ele olhasse a terra de longe. Moisés morreu com 120 anos e apesar de não ter entrado em vida na terra de Canaã, a gente sabe que ele entrou nessa terra quando Jesus foi transfigurado, que ele apareceu com Elias de um lado e Moisés do outro. Então ele viu a promessa sendo cumprida. E agora passando os códigos dessa modelagem de Moisés. Saca só, ele foi ameaçado de morte quando ainda era um bebê. Ele odiava o pecado e a escravidão do seu povo. Ele abriu mão de riquezas, fez sinais e maravilhas, sofreu perseguições, foi perseguido até pelos próprios irmãos. Pregou a palavra de Deus, profetizou, pastoreou o povo da promessa, intercedeu pelo povo, designou uma nova liderança e ainda morreu para que outros entrassem na terra prometida. Então você percebe uma atitude, um espírito de liderança em Moisés. A vida de Moisés espelhava com a vida do próprio Jesus Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa. A única forma de agradar a Deus é nos parecendo com o Filho dele. Moisés, em toda a sua vida, se pareceu com Cristo. E agora, já te finalizando, eu quero te pedir duas coisas. A primeira, se esse vídeo fez sentido, essa modelagem fez sentido para você, deixa um like aí embaixo que isso me ajuda muito. E a segunda, compartilhe com pelo menos 3 amigos seus para modelarem os códigos de Moisés também. Então é isso, reinante. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!